Olá, corações! Hoje eu quero começar esse vídeo dando a continuidade do vídeo passado. Quem não viu, eu convido você a assistir, porque é muito importante esse processo e você vai entender mais sobre o porquê desse vídeo. Hoje vamos falar sobre como termino o que começo. É muito importante a gente saber como a gente termina tudo aquilo que a gente começa, né? Tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração como um propósito. A gente tem que trabalhar isso, como terminar. E o primeiro ponto é tendo clareza e vocação naquilo que você vai fazer. Transforme a sua visão em um compromisso, ou seja, tenha compromisso em tudo que você vai fazer. Se eu tenho uma visão de futuro lá na frente, se eu enxergo como vai ser, nossa, eu vou me dar muito bem com aquilo que eu vou fazer lá na frente, eu vou ter grande resultado. Se eu tiver um compromisso, você tem que saber que você tem que fazer porque você tem que fazer. Então trabalhe a sua mente para isso. E antes de dar continuidade a esse vídeo, eu já peço que você se inscreve no canal para estar me ajudando. Se puder, compartilha, comenta se você está aprendendo esses dias com isso dentro da Bíblia, né? Para você poder me ajudar a levar essa palavra para mais gente, para mais pessoas. E voltando ao que devemos aprender, né? Mais uma coisa que a gente tem que ter maturidade emocional. Não deixe que os sentimentos momentâneos ditem suas ações, ou seja, aquele sentimento de desânimo, de dificuldade, não deixa que eles ditem o que você está fazendo, mantendo a palavra dada, ou seja, você tem que manter a sua palavra. Então você não é esses sentimentos de desânimo e dificuldade que vai impedir isso de você terminar o que você começou, de terminar os seus objetivos, de continuar, porque o processo é sempre mais difícil. Então a gente tem que persistir para que tenhamos resultados. Outra coisa também, devemos ter reflexão e recomeço, devemos refletir e recomeçar. O que eu quero dizer com isso? Se você parou, porque tem certas horas que, por exemplo, vamos se dizer que você começou alguma coisa aí que Deus colocou no seu coração, seja um projeto, seja começar a ler até mesmo a palavra, seja fazer qualquer coisa que você esteja fazendo, seja relacionado a casa, a trabalho. Se você parou o que está fazendo, você tem que refletir sobre o porquê você parou e também retomar de onde você parou. Continuar, não importa o porquê, a causa, continua, porque sempre vai haver aquela pausa lá, né? Mas devemos continuar. Então você deve fazer isso com foco e sem olhar para trás. Continua com foco, não olhe para trás, ai, porque eu parei e não, continua. Você deu uma pausa apenas, mas continua. E não, se possível, não dá essa pausa, mas se você já deu essa pausa, então você continua, porque não é por causa dessa pausa, desse descanso, vamos se dizer assim, que é um descanso que você tem que parar e cancelar tudo que você fez e jogar por água abaixo, porque assim a gente não vai ver o processo, corrigindo a palavra, assim a gente não vai ver as promessas de Deus em nossa vida, a gente não vai ver o resultado, né? E como diz a frase de um filósofo, que eu até anotei aqui para mim não esquecer, eu vou ler aqui para vocês. Não terminar o que começou é um grande obstáculo para o sucesso. Então anote essa frase aí que é muito importante. Não terminar o que começou é um grande obstáculo para o sucesso. E outra coisa, mais uma coisa para terminarmos o que começamos. O que é que a gente deve ter? O que devemos ter, né? Coragem. Coragem, essa é a palavra.
E eu não sei porquê, mas Deus tocou isso no meu coração para falar aqui. Às vezes, nós já tem tudo na cabeça do que vai falar, ou seja, dá uma estudada, né, sobre, e às vezes Deus nos leva para outro caminho, sabe? Deus toca no nosso coração pra gente falar coisas até mesmo que a gente nem esperava que falasse. Então, se eu te deixei desconfortável onde você tá, então isso já é um sinal que eu permiti a tua saída. Então, voltando ao que eu tava falando sobre ter coragem, isso já é... a coragem já é um exemplo. Tenha coragem para sair da onde você está, da onde Deus já te colocou no seu coração. Porque eu falei até no vídeo anterior meu, que se Deus colocou no seu coração, Ele não vai te arrancar de lá. Então, devemos ter coragem, devemos dar o primeiro passo. Foi o que eu falei no vídeo anterior. E eu insisto em falar aqui. Tenha coragem para sair, tenha coragem para começar, tenha coragem para recomeçar. E você quer um exemplo de coragem na Bíblia? Porque vamos entrar na Bíblia agora. Porque aqui o nosso foco é a Bíblia, é falar da palavra. Exemplo na Bíblia de coragem. Esther era a rainha da Pérsia, né? Eu estudei um pouquinho sobre o livro de Esther, para eu poder falar aqui para vocês, né, resumidamente para vocês, porque se eu falar tudo vai dar uns 20 minutos aí só de leitura e vocês aí não vão conseguir entender muito bem o que eu quero dizer, o que a Esther tem a ver com coragem. Eu vou te dar esse exemplo na Bíblia agora. Abre a sua Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, porque quero que você leia junto comigo para você entender, para Deus te dar discernimento e clareza da palavra, porque a gente só pede para Deus, ai Senhor, eu quero entender a palavra, mas você também tem que ler. Pelo menos toda vez que você assistir um vídeo meu, ou seja lá qualquer outro vídeo, pega a sua Bíblia e leia junto, para você entender. Então vamos lá. Eu vou começar no capítulo 4. Antes de ler, eu vou falar aqui resumidamente para que vocês possam entender. Olha, no livro de Esther, olha como Esther foi corajosa, olha como ela teve coragem de enfrentar um rei, né? Naquele dia, Amã, ele preparou uma armadilha contra os judeus. E as servas de Esther foram dar o recado, né? Foram contar que isso estava acontecendo e ela não sabia. Então ela foi avisada de que os judeus estavam correndo risco. Era seu povo, né? Era seu povo, querendo ou não, ela era uma judeia. Só que ela era rainha. Então, o que Esther fez? Com sua coragem, primeiramente, acima de tudo, ela colocou Deus em primeiro lugar. Aí é onde tá que eu vou ler a Bíblia. E tendo participação do Murilo, gente, de fundo, meu filho, né, pra quem não sabe, porque eu não tenho alguém que fique com ele, né, então vai ser com a participação dele mesmo. E tá tudo bem, o importante é que se vocês conseguirem escutar minha voz, eu vou até aumentar mais um pouquinho minha voz, pra que vocês possam escutar. Vamos lá, focando aqui no assunto. Depois que Mardoqueu tinha falado tudo que aconteceu pra ela, né, olha o que Esther fez. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu. Esther mandando recado, né? Porque ela não podia ter acesso a ele. Ela estava lá no palácio do rei, né? A rainha. Ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, e ainda que não é segundo a lei, e percebendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Gente, para quem não sabe, essa palavra, naquela época, lá a lei do rei era para que ninguém aparecesse perante lá a face dele, ninguém se apresentasse a ele, se não fosse chamado. Ou seja, se ele mostrasse
Deixa eu até ver aqui, calma. No capítulo 4, de verso 11, vai dizer assim, ó. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte. Salve-se o rei, só é salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, né? O cetro de ouro dele, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Então, ela já tinha sido avisada que naqueles 30 dias ela não iria ser chamada. Então, ela teve coragem, né? Ela foi sabendo que o rei poderia dar uma sentença de morte para ela. Então, ela se preparou para isso, mesmo sabendo que poderia morrer diante do rei. Mesmo sabendo que poderia morrer devido à sua coragem. E olha que exemplo a gente pega dessa palavra. Mesmo sabendo que ela ia morrer, ela foi. Ela teve a coragem, mas ela se preparou antes para isso. Jejuou 3 dias e 3 noites. Então, se você tiver pelo menos um pouquinho de coragem, se prepara para isso. Nem jejua também. Então, Esther poderia ser morta e nós não temos coragem de fazer coisas que... Então, voltando ao assunto lá, né? Da coragem de Esther. Ela lembrou que estava ali com um propósito de salvar o povo dela, né? Das mãos daqueles homens maus. Ela deve ter pensado assim, né? Agora ou nunca, ou eu ajo, ou meu povo ali todo vai morrer, né? Então, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, Deus, assim, colocou o propósito no coração dela. Então, o que ela fez? Apresentou-se ao rei Assuro, revelou o plano de Amã e denunciou-a. Olha a coragem que ela teve, né? Então, ela ignorou o medo, se enchendo de coragem para defender o seu povo. E Deus honrou. E aí, o anel de honra foi para a mão de quem? Foi para a mão de Mardoqueu. Então eu declaro que através dessa palavra, a partir de hoje, você vai ter coragem de sair da onde você está. Você vai ter coragem de enfrentar, passar por cima de tudo, de enfrentar os obstáculos, de chegar nos seus objetivos. E a coragem, ela não é a ausência do medo, mas persistência. Apesar dele, aí é na coragem que você ganha força ao encarar o medo de frente. E sua vida, ela se expande proporcionalmente através da sua coragem. A coragem, ela domina o medo, ela domina. Mas isso não quer dizer que o medo sai. Muito pelo contrário. Mesmo com medo, eu tô fazendo porque a coragem, ela me deu força para isso. Ou seja, a coragem, ela me deu força para vencer, para chegar onde eu quero. Então é na coragem que mesmo com medo, eu vou chegar onde eu quero. Eu vou chegar onde Deus me prometeu. E mais uma coisa, a vida começa onde termina a zona de conforto. Tenha coragem. É aí onde a palavra que Deus tocou no meu coração. Se você quer sair da onde você está, se Deus colocou no seu coração para você sair, é com coragem que você vai conseguir sair. Então você se enche de coragem, mesmo com medo, se enche de coragem aí e saia da onde você tá. Comece o que você tem que começar, faz o que você tem que fazer. E outra, Deus, quando Deus nos incomoda para fazer alguma coisa ou nos incomoda para sair de algum lugar, sabe quando você fica com aquele incômodo, você começa a se sentir incomodado naquele lugar, ou seja, sair da zona de conforto. Se nós ficasse lá acomodado por muito tempo, se nós ficasse lá no bem bom, você acha que nós ia querer sair? Não, porque lá o lugar tá bom. Então Deus faz nós se sentir incomodado com o lugar, sair da zona de conforto para nós criar coragem para sair. Então, às vezes, Deus permite um tempo ruim para você criar coragem. Então não espere um tempo ruim para você criar coragem para sair daí. Se Deus tocou no seu coração, não espere isso acontecer, porque você vai ter que sair daí de uma forma ou de outra. Você vai ter que começar o que você tem que começar de uma forma ou de outra, com medo ou sem medo. Você vai ter que começar. Então se encha de coragem para isso. Nós temos medo, né, de fazer coisas pequenas. E olha a coragem que Esther teve. Ela poderia até morrer. E a gente não tem coragem de fazer nada. Seja uma coisa simples. Então o rei, com aquela preparação dela, né? Com aquela coragem que ela teve, o rei achou graça nela, que vai dizer na palavra.
Sucedeu, pois, ao terceiro dia, Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente ao aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther o cedro de ouro. Olha a coragem dela, o rei viu coragem nela, sabe? Claro que foi a graça de Deus também, mas ela teve coragem. Se Deus colocou aquilo no coração dela, ela pensou assim, não, se Deus, eu não estou aqui por acaso, eu vou defender o meu povo, porque meu povo está em risco, né? Por uma traição, por uma coisa, na verdade, uma armadilha, né? Que armaram contra. E ela, naquilo, naquilo ela se encheu de graça, né? E coragem. Deus colocou, ou seja, Deus colocou um propósito no coração dela. Se você tá aí, eu te coloquei aí, não foi por um acaso, tudo tem um propósito. Então, ali ela já lembrou, já colocou as suas vestes, né, os seus vestidos mais lindos e se vestiu e foi até o rei. Então ele achou graça nisso. Esther chegou e tocou a ponta do cedro. E o rei então disse, que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther, se bem parecer ao rei, venha ao rei e Amã hoje ao banquete que lhe preparado. Então, eu li até aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas eu falei resumidamente só pra gente dar um exemplo de coragem na Bíblia, pra você ter coragem. E através daquilo, Deus fez o rei Assuero, né, antes de ter acontecido tudo, e Deus fez justiça, né, pelo seu povo. E porque Amã quis colocar as mãos nos judeus, né, a mesma forca que ele preparou para Mardoqueu, nela que ele foi enforcado. Foi nela que ele foi morto, né? E tem mais um detalhe. Deus fez o rei Assuero, né? Perdeu o sono. Na noite anterior, ele perdeu o sono quando Mardoqueu tava na porta lá, que ele se vestiu de sacos, né? E mandou seus servos trazer o livro das memórias de crônicas. E no livro, ele achou escrito que Mardoqueu, o mesmo que estava lá na porta, que era o judeu, né? Então achou escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, né? E vou ler até esse pedacinho, é o capítulo 6 de Esther. E dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, e de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei, que honra e galardão se deu isto por Mardoqueu, né? Por exemplo, ele perguntou qual foi a recompensa que demos a Mardoqueu. Aí não fizemos nada? E os mancebos do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? Aí ele vê quem está no pátio, que era Mardoqueu, né? E aí toda aquela história acontece que eu falei pra vocês. Então, se você tá querendo começar algo, se você tem um propósito aí, quero te dizer que toda conquista começa com a decisão de tentar. Então, encare seus medos, para de fugir. Você quer uma coisa pra focar? Foque no positivo. Substitua o medo de perder pela vontade de ganhar. Então comece com um pouquinho de coragem que você tem. Deixe seu comentário se isso te ajudou, se essa palavra te ajudou. Meu cameraman tá me atrapalhando aqui, nas luzes, né? Murilo. Eu tive que pegar até o celular aqui na mão pra mim finalizar esse vídeo pra vocês. E eu quero finalizar com essa palavra de Josué, capítulo 1, no verso 9, que vai dizer assim, não fui eu que te ordenei? Se for-te corajoso, não te assustes, nem te apavores, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andes. E na segunda palavra, 2 Timóteo, vai dizer assim, Deus te deu um espírito de força, não de medo. Então eu quero encerrar essa palavra com esse hino. Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu quem prometi que você vai chegar, mas no meio do caminho quer me questionar.
Basta só uma palavra e tudo vai mudar. E um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. E é isso, gente. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Fiquem com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.